Filipenses 2, 5 e diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Dá uma pausinha aí. O que é que Paulo está falando que Jesus é aqui? Jesus é Deus junto com o Pai. Jesus faz parte do Deus Todo-Poderoso. Jesus é Deus Filho. Ele estava em forma de Deus no céu. Ele era Deus no céu, mas ele aniquilou a si mesmo e tomou forma de servo. Quando fala disso, ele fala que encarnou. Jesus é Deus que desceu do céu e tomou forma humana. Jesus, ele não é um ser humano comum, como eu, como você. Ele é um ser humano especial. Ele é Deus descido do céu e tomado forma humana. Mas Deus disse no Antigo Testamento, e nós lemos aqui, que só existe um Deus, que só existe um Salvador. O Deus falou também no Velho Testamento, o texto está aqui na tela, que ele é o Redentor da humanidade, que ele é o Salvador da humanidade. Só que nós vemos isso se cumprir na pessoa de Jesus. Jesus, irmãos, é Deus Pai Todo-Poderoso, tomado forma humana, para salvar a mim e a você. Então é por isso que podemos adorar a Jesus. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 13 em diante, tá bom? Colossenses 1, 13 em diante, que vai ficar bem claro, né, o que Jesus é. Por que nós podemos adorar Jesus? Por que ele recebe adoração? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Segundo o texto que nós lemos agora, o que nós percebemos? Que Jesus é a expressão exata de Deus, ele é a imagem do Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vamos estudar agora sobre a Trindade. Veja, Deus Pai Todo-Poderoso, irmãos, ele é invisível. Ninguém nunca viu Deus Pai Todo-Poderoso. Eu estou colocando o texto aqui na tela para você ver. Moisés não viu Deus Pai, Moisés viu Deus Filho. Moisés viu Jesus. Abraão não esteve com Deus Pai tomando café naquele dia, quando veio Jesus e 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra. Primeiro passou na casa de Abraão para tomar um cafezinho. Naquele dia, o texto está na tela, não foi Deus Pai que estava ali. Embora a Bíblia chame de Deus Pai, a Bíblia diz que foi Deus Todo-Poderoso que estava ali com Abraão. Diz que o Criador estava com Abraão. Mas nós sabemos que quem estava com Abraão naquele dia foi Jesus. Porque Jesus diz aos fariseus, o texto também está aí na tela, é só você abrir a Bíblia e ler. Quando eu colocar o texto na tela, você pausa o vídeo, pega o texto que está na tela, abre a sua Bíblia, lê o que o irmão David colocou aí na tela, e aí você despausa o vídeo, que você já vai vir para aqui sabendo, né, já sabendo o contexto daquilo que eu estou falando. Então observe bem, os judeus acusam Jesus aí nesse texto de que Jesus nem tinha 40 anos e tinha visto Abraão. Por que os judeus falam isso? Porque Jesus disse que Abraão viu ele e glorificou ele. Mas quando que Abraão viu Jesus? No dia que Deus estava lá tomando café com ele, que fez a promessa de que Isaac nasceria, de que o nome de Isaac seria Isaac, e desceu para Sodoma e Gomorra 2 anjos, e Deus ficou conversando com Abraão no topo do monte. E Abraão tentando convencer Deus de não destruir Sodoma e Gomorra. Ali não foi Deus Pai, foi Jesus. Deus Pai nunca foi visto por ninguém, irmãos. Ninguém nunca viu Deus Pai. Por quê? Porque ele é infinito. Ele é gigantesco. Ele é grande demais. Ele é quem sustenta toda a criação. Toda a criação, na verdade, como nós vimos na primeira aula, existe dentro do Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Pai, ele é inacessível.
Não tem como nenhuma criatura vê-lo completamente. Por quê? Porque ele é quem sustenta toda a criação. Nele, dentro dele, nós existimos, nós somos e nós nos movemos. Então, o céu está dentro de Deus Pai Todo-Poderoso. Aí agora veja, no céu tem quem? Tem os anjos. No céu tem quem? Um trono. E quem está sentado nesse trono no céu? Quem está sentado no trono no céu é Jesus Cristo, que é o Deus Filho. O que é Jesus ou quem é Jesus? Jesus é a imagem exata do Pai. Ele é uma xerox exata do Pai. Jesus é o Pai se tornando visível para as suas criaturas. Só pode conhecer o Pai através de Jesus, porque ele é a imagem exata. Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso, que está espalhado e que toda a existência existe nele. Esse Deus Todo-Poderoso, sendo tornado visível, é Jesus. É a maneira mais clara que eu consigo compreender de por que Jesus ele disse que ele é Deus um com o Pai, né? Jesus disse que ele é Deus junto com o Pai, mas a Bíblia diz que só existe um Deus. Como que o Filho, Deus Filho, é um com o Pai e é adorado com o Pai, se a Bíblia diz que só podemos adorar um único Deus? Isso é porque Jesus é o Deus Todo-Poderoso sendo tornado visível. Ele é a imagem do Pai, ele é a expressão do Pai. Ele é o Pai, é a possibilidade do Pai ser visto. É Jesus. Quando o Pai quer ser visto, todos nós devemos olhar para Jesus, porque ele é a expressão do Pai. Ele é o Pai se tornando visível. Veja só, se o Deus Todo-Poderoso ele é enorme, ele é infinito, como que nós vamos ver o infinito? Vocês conseguem compreender? Esse infinito, esse todo infinito, ele tinha que se manifestar para as suas criaturas de alguma maneira. E a maneira que ele escolheu foi se tornando Jesus. Jesus é a manifestação visível do todo. Jesus é a manifestação visível do Todo-Poderoso, de Deus, Criador dos céus e da terra. Logo, Jesus é o Criador também. Jesus, ele é Deus sendo visto para que, através de Jesus, esse Deus que é todo-poderoso se comunique com suas criaturas. Se não fosse Jesus, não seria possível nós vermos Deus um dia, né? Porque a gente não consegue ver Deus ainda, né? Mas os anjos do céu veem. E esses anjos do céu vê o Deus sentado no trono, não é o Pai. O Pai está sustentando e espalhado por toda a criação. Ele é onipresente, onisciente e onipotente, ele está espalhado, ele é infinito, não tem como a gente ver o infinito. É complicado, não tem como. Então esse infinito teve que se limitar, tornando a imagem dele visível para se comunicar com as suas criaturas. É assim que a igreja primitiva entendia Jesus, o Deus Filho, né? É a imagem exata do Pai, a expressão exata do Pai, a xerox, é o Pai sendo tornado visível. Aí é que está a questão. Se Jesus é o todo se tornando visível, ele é tudo que o todo é. Então logo Jesus é onisciente, onipotente e onipresente. Por quê? Porque ele é o todo sendo visível, se manifestando. Ele é a manifestação visível do invisível. Tá bom? Essa é a compreensão mais básica da Trindade. Jesus é o Pai. Só que ao mesmo tempo, o Pai está espalhado pela criação infinitamente, tomando conta da criação, sustentando a criação, fazendo com que tudo esteja em ordem, né? Espalhado pela criação, fazendo com que toda a criação exista, né? O infinito, Deus Pai infinito, invisível, é inacessível se não fosse Cristo. Esse Deus Pai se torna visível em Jesus. Então Jesus, ele é tudo o que o Pai é, só que tornado visível. Aí vem, quem é o Deus Espírito Santo? Deus Espírito Santo é uma emanação do todo para que se mova pela criação de alguma maneira, a nós desconhecida, né? A palavra hebraica para Espírito Santo é Ruach HaKodesh, que pode ser traduzido como vento, né? Ruach é vento, né? Ruach pode ser também respiração, pode ser sopro, né? E pode ser espírito. E HaKodesh quer dizer santo, né? Santidade. Então nós podemos traduzir Ruach HaKodesh como o Espírito Santo, né? Que é como os tradutores costumam traduzir, também como respiração,
ou seja, como aquilo que faz com que tem vida continue tendo. Ou seja, o Espírito Santo ele pode ser traduzido como aquele que mantém a vida na criação. Ele é o sustentador da vida também. Então o Espírito Santo ele é Deus, junto com o Pai e com o Filho, porque o Espírito Santo é uma manifestação do todo também. Veja, o Filho é a manifestação do todo visível. O Espírito Santo é uma manifestação do todo por cima da criação ali, mantendo a criação, interagindo com a criação. Como, por exemplo, a Bíblia diz que ele é o Consolador. A Bíblia diz, Jesus disse que ele é o outro Consolador, né, que é semelhante a ele. Quando diz outro, está falando que outra pessoa semelhante a Jesus desceria à terra. E essa outra pessoa semelhante a Jesus é o Espírito Santo. Se o texto diz que é outro semelhante a ele, quando diz ali a palavra outros, no original está alguém que é semelhante, alguém que é igual, outro igual a ele via a terra, está dizendo que o Espírito Santo é Deus junto com ele. Então nós temos aqui uma divindade complexa demais para nossa mente humana entender completamente. Onde eu pude chegar, né, e a igreja primitiva também, é que Deus é o todo, em quem nós vivemos, em que o universo existe, em que o céu existe, em que tudo que está vivo só está vivo porque está dentro da existência desse Deus Todo-Poderoso. Jesus é esse Deus Todo-Poderoso, invisível, inacessível, que ninguém consegue ver nem chegar, porque ele é infinito. Nossos olhos não conseguem contemplar o infinito. Esse infinito, para comunicar conosco, se tornou visível na pessoa de Jesus Cristo, e é chamado de Deus Filho, né? Todo-Poderoso também, onipotente, onisciente, onipresente, igualmente ao Pai, né? Porque ele é o Pai se tornando visível. E aí vem o Espírito Santo, que é o Pai e o Filho, né? Sustentando toda a criação, né? Fazendo com que tudo esteja vivo. Esse Espírito Santo também é Deus, junto com o Pai e com o Filho. Por quê? Porque é uma emanação, tanto do Pai como do Filho. É a terceira pessoa da Trindade. Ele também é infinito, também é onisciente, também é todo-poderoso, também é onipresente. Por quê? Porque ele está presente em toda a criação. Então essa é a compreensão que eu tenho de Trindade. Além disso, a minha mente não consegue ir. Mais do que eu já falei aqui, eu não consigo explicar. Então é por isso que Jesus é adorado com o Pai, e o Pai ordena que todos os anjos do céu o adorem. Então, quando diz que Jesus veio à Terra e tomou forma humana, a gente pode afirmar que foi o Deus Pai Todo-Poderoso que veio à Terra nos salvar, que tomou forma humana. Quando diz que diante de Jesus todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que é Senhor, e etc e tal, Deus Pai pode dizer que ele, diante dele é que isso tudo vai acontecer. Por quê? Porque o Filho é a manifestação do Pai, é o Pai se tornando visível. Por isso Jesus disse que ninguém vem. Ele não diz, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não, o texto diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque ninguém pode chegar a Deus senão por Jesus, porque Jesus é a manifestação visível de Deus Pai. Negar Jesus é negar Deus Pai. Rejeitar Jesus é rejeitar Deus Pai. Receber Jesus é a mesma coisa que acolher no nosso coração o Deus Todo-Poderoso, infinito, gigantesco, que nós não podemos ver, que nós não podemos interagir de maneira muito eficiente, porque ele é grande demais para que a gente possa chegar nele. A única maneira de chegar e entender ele e de estar com ele é estando com o Filho, que é a manifestação visível dele. E aí, gostou do discipulado? Tá gostando? Você já tinha percebido essas coisas que eu falei aqui? Irmão David, você falou, eu não consegui entender muita coisa. Não tem problema, um dia o Senhor vai esclarecer sua mente e você vai conseguir compreender. Por ora, o que você precisa entender é, só existe 3 pessoas que nós podemos adorar e prestar culto: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não podemos prestar culto a anjo, nós não podemos prestar culto a nenhum santo, nós não podemos prestar culto a nenhum ser humano, tá bom? E é isso que você precisa compreender. Só adoramos o único Deus, Criador dos céus e da terra. E adoramos a Jesus Cristo porque Ele é esse Deus Criador dos céus e da terra. Podemos adorar o Espírito Santo porque Ele é o Deus Criador. Por isso que no Gênesis diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
Você foi feito à imagem deste Deus poderoso, lindo e maravilhoso. E é sobre isso que nós falaremos no próximo vídeo. Nós fomos criados à imagem de Deus. Por isso Ele nos ama, por isso Ele nos quer, por isso você é uma pessoa tão especial. Deus te ama, Ele te quer, porque você foi feito à imagem e semelhança dEle. Nós perdemos essa imagem de Deus em nós. Nós não conseguimos mais expressar tão perfeitamente essa imagem dEle em nós. Mas nós recebemos um convite para voltarmos para Ele e Ele consertar essa imagem perdida no nosso rosto, na nossa vida. Jesus, nós entendemos através deste estudo que o Senhor é Deus. Nós entendemos agora o tamanho do teu amor, porque o Senhor é Deus Pai, se tornando visível a todas as criaturas. Jesus, meu Senhor, eu peço a Ti que abençoe a vida de cada um desses ouvintes. Eu peço a Ti que abra o coração de cada um deles para entender as verdades que eu falei aqui. E eu sei, Senhor, que tem pessoas que não vão compreender o que eu falei aqui, porque não é o tempo ainda. Ainda não estão maduras o suficiente para essa realidade. Vai ter pessoas, Senhor, que vai estar glorificando o Teu nome e dizendo: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me respondeu. Eu queria entender algumas coisas e o Senhor hoje me fez entender. Senhor, abençoa a todos, em nome de Jesus. Pai, não permita que nenhum de nós se afaste de Ti. Pai, perdoa os nossos pecados. Pai, nos perdoa. Perdoa pelas nossas fraquezas. Nos perdoa em nome de Jesus, meu Senhor. Nos perdoa pelo sangue precioso que o Senhor derramou naquela cruz por nós. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo Teu amor infinito. Obrigado por ter me escolhido antes de eu nascer. Obrigado por ter me chamado para a Tua presença. Obrigado por ter redimido a minha alma, por ter removido a minha culpa, apagado os meus pecados. O mesmo eu sei que o Senhor fez a cada um dos que estão orando do outro lado. Paizinho, obrigado, aleluia, por nos tornar família do Senhor. Obrigado por nos convidar a morar na Tua casa. Oh, aleluia. Obrigado, meu Deus, por o Senhor nos redimir e restaurar a Tua imagem em nós, restaurar a Tua amizade conosco. Meu Senhor, obrigado, obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor não vai nos mandar para o inferno. Como diz a Tua palavra, Senhor, o Senhor não nos destinou para a ira. Aleluia! O Senhor nos destinou para o Teu amor eterno. Paizinho querido, eu Te amo. Obrigado, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Abençoada seja essa pessoa que está do outro lado. Abençoada em nome de Jesus, Pai. Livra eles de todo mal, de toda malignidade, de todo desânimo. Livra eles, Senhor, de toda frieza. Em nome de Jesus. Que eles possam continuar, Pai, estudando a Tua palavra, vindo para o discipulado, que eles continuem Te buscando e entendendo que o Senhor é todo poderoso, que nada escapa das Tuas mãos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.